No outro dia já tá baixando. Algo acontece com as minas quando chegam aos 40 que ninguém quer falar, irmão. Um dia ela tá fazendo café da manhã pros filhos, dobrando roupa, planejando viagem em família. No outro dia já tá baixando app de namoro, comprando lingerie e trocando mensagem com algum cara da academia. E você aí parado se perguntando que porra aconteceu com a sua esposa. Tá rolando em todo lugar. Milhões de caras vendo a esposa estável, confiável, virar adolescente com ruga. E o pior, todo mundo age como se fosse surpresa. Como se a gente não tivesse visto os sinais escritos na biologia dela anos atrás. Você acha que conhece sua mina? Acha que porque tá com você há 15 anos, criou filho, construiu vida juntos, ela tá imune ao que vem pela frente. Irmão, você tá vivendo fantasia. Tem uma bomba relógio na psicologia de toda mulher, e ela explode entre os 35 e 45. Não é pode explodir, vai explodir. A única dúvida é quanto estrago vai fazer quando detonar. Cara costuma não perceber que quando a mina chega nos 40, ela não é mais a mesma que você casou. Não tô falando de maturidade ou sabedoria, nada disso. Tô falando de uma reconfiguração total da química cerebral dela, das prioridades, da identidade inteira. A mina que aos 30 tava tranquila sendo mãe e esposa, vira uma desesperada por validação aos 40. E essa fome faz ela fazer coisa que destrói tudo que vocês construíram juntos. Porque sim, o valor de toda mulher é construído numa base de areia, a beleza. Desde que nasce, a sociedade fala pra ela que o valor dela é igual à beleza dela. Seja bonita, seja desejada, seja queridinha. Essa é a programação. E por 20 anos, dos 15 aos 35, o programa roda perfeito. Cara corre atrás, elogio cai fácil, ela se sente valiosa. Aí a biologia faz o que sempre faz, tira o que deu. Aos 40, ela olha no espelho e vê uma estranha. Não porque tá horrível, mas porque tá diferente. O rosto que fazia cara perder a linha agora mal vira a cabeça. O corpo que deixava homem burro agora ganha sorriso educado no máximo. E isso não é vaidade, é colapso de identidade. Toda a autoestima dela foi construída em cima de ser desejada. E agora esse desejo tá evaporando que nem orvalho. Pensa assim, imagina você ser atleta profissional. Toda a identidade, todo o valor próprio, tudo ligado ao desempenho físico. Aí a idade chega, você não tá ruim, mas não é mais o que era. Não faz mais o que fazia. Agora multiplica essa crise psicológica por 10 e você entende o que passa na cabeça da sua esposa quando percebe que a beleza tá indo embora. Mas aí é que fica perigoso. Em vez de aceitar o processo natural, em vez de entrar na nova fase com classe, a mina moderna entra em pânico. Ela briga contra a realidade, declara guerra contra o tempo, e a primeira vítima dessa guerra é o seu casamento. Aos 22, elogio é barulho de fundo, ela revira olho, tá, sei que sou gostosa. Mas quando uma de 42 recebe o mesmo elogio, o cérebro dela explode de dopamina. Finalmente prova que ainda tem lenha. Validação que não tá invisível. Esse único elogio de estranho vira mais valioso que 10 anos da sua devoção. Por quê? Porque sua devoção é obrigatória. A atenção dele é escolha. Esse é o segredo sujo que ninguém te conta. Mulher casada acima dos 40 é o alvo mais fácil para sedução. Não porque é má, mas porque tá morrendo de fome de algo que você não pode mais dar. O tesão de ser escolhida por quem não precisa escolher ela. Sua atenção não conta porque você tá preso, casado, tem filho junto. O que você vai fazer? Não achar ela atraente? Mas aquele cara aleatório no café que sorri pra ela, isso é validação pura. Prova que ainda tá no jogo. E quando ela prova esse primeiro gostinho de validação externa, acabou. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque agora ela sabe o que estava faltando. Agora lembra como era ser perseguida, desejada, fantasia de alguém, em vez de realidade de alguém. E essa memória vira uma coceira que seu amor estável e previsível nunca vai conseguir coçar. Quer saber o exato momento que o casamento entra na zona de perigo? Quando ela começa a falar do passado com sorriso em vez de vergonha. Quando menciona ex com nostalgia em vez de nojo. Quando conta a história dos tempos de solteira com olho brilhando em vez de alívio por ter acabado. É aí que você sabe, a contagem regressiva começou. Aqui vai a aula brutal de biologia que não ensinam na escola. O cérebro da mulher literalmente se reconfigura com a idade. O sistema de recompensa química que fazia ela se sentir viva aos 25, aos 45 tá no cheiro. O que antes inundava de hormônio de prazer, agora mal faz onda. Aos 20, pegar na mão acelerava o coração. Aos 40, precisa de terremoto emocional só para sentir tremor. As vias neurológicas mudaram tanto que seu jantar romântico parece ver tinta secar. Aquela viagem de fim de semana que você planejou, cérebro dela registra como manutenção de rotina. Aqueles momentos íntimos que vocês aperfeiçoaram por anos viram ruído de fundo. Ela precisa de estímulo cada vez mais extremo só para sentir alguma coisa. E você, meu amigo, é o oposto de extremo. Você é confortável, seguro, neurologicamente invisível. É por isso que as traições mais cruéis das mulheres acontecem depois dos 35. Não porque são más, mas porque estão desesperadas. Desesperadas para se sentir viva de novo, desesperadas para importar, desesperadas para ser mais que esposa envelhecendo.
A mesma mina que se contentava pegando na mão aos 20, precisa de affair emocional completo aos 40, só pra sentir faísca. A mesma que foi leal 15 anos, de repente vira capaz de crueldade que você nem imaginava. Eu já vi isso inúmeras vezes. Mãe dedicada de 3 filhos que foge com o personal trainer. Esposa de igreja que começa a fé com o melhor amigo do marido. A mina perfeita que explode a vida inteira por um cara que conheceu online. E toda vez o marido fala a mesma coisa. Eu nunca imaginei. Sério? Você nunca viu ela se olhando no espelho com nojo? Nunca viu ela se iluminar quando o homem estranho reparava nela? Nunca sentiu ela se afastando emocionalmente enquanto mantinha o físico por obrigação? Os sinais sempre estão aí, mas cara é cego pra eles. Começa com nostalgia. Ela começa a romantizar o passado, falar dos anos loucos com um brilho que não tinha antes. Foto antiga sai do armário, história de ex passa de vergonha pra saudade. Ela não vive mais no presente, tá de luto por um passado que se foi. Depois vem as amigas novas, especificamente as divorciadas que se encontraram. Isso não é amizade, é tráfico. Elas vendem a droga chamada Você Merece Mais. Reúnem pra noite de vinho, que na real é sessão de reclamação, trotando figurinha de como eram oprimidas, como tão mais felizes agora. Seu casamento estável vira prisão na lente venenosa delas. Redes sociais viram a nova realidade dela. Ora rolando feed de vida perfeitamente editada, comparando o bastidor dela com o highlight dos outros. Algoritmo aprende o que ela quer ver. História de transformação, mulher corajosa recomeçando, amor depois dos 40. Cada scroll confirma o que o cérebro em pânico quer acreditar. Todo mundo vive melhor e ainda dá tempo de entrar no clube. Mudança física vem em onda. Primeiro manutenção sutil, skincare nova, tratamento de cabelo, procedimento que jurava que nunca ia fazer. Depois escalada, dieta drástica, exercício obsessivo, roupa que cabe na filha. Ela não tá tentando ficar bonita, tá tentando ficar jovem. Tem desespero em cada compra, cada treino, cada ângulo de selfie que pratica no espelho. Por fim, afastamento emocional. Precisa de espaço, tempo pra ela, compromisso misterioso que não existia. Ou tá brigando o tempo todo, ou tá estranhamente doce. Os dois são sinal. Um significa que tá construindo justificativa pra ir embora. O outro significa que tá gerenciando culpa. Sabe o que me revolta de verdade? A sociedade incentiva essa destruição. Toda revista, todo talk show, todo terapeuta fala que ela merece ser feliz, precisa se encontrar, nunca deve se contentar. Validam o pânico dela, incentivam a rebelião, celebram a destruição da família. Falam que o sentimento dela importa mais que compromisso. A felicidade dela importa mais que a estabilidade dos filhos. O desejo dela importa mais que a devastação que causa. Ninguém fala a verdade pra ela, que beleza passa pra todo mundo, que atenção é droga que precisa largar, que construir algo duradouro importa mais que correr atrás de algo passageiro. Ninguém fala que a empolgação que ela corre atrás é só química cerebral, não significado. As borboletas que ela sente falta são só ansiedade, não amor. A paixão que ela quer é só novidade, não profundidade. Em vez disso, enchem ela de papo de empoderamento. Vai gata, vive sua verdade, segue seu coração. Como se mulher de 40 seguindo o hormônio fosse diferente de menino de 16 seguindo tesão. Os dois são escravos da biologia. Os dois tomam decisão horrível. Os dois destroem tudo por um barato temporário. E você é esperado entender, apoiar, dar espaço, trabalhar em si mesmo. Como se qualquer quantidade de trabalhar em si mesmo competisse com o tesão de ser desejado por alguém novo. Você podia virar marido perfeito amanhã e não ia adiantar. Porque perfeito é previsível, e previsível não libera dopamina. Outra verdade que ninguém quer admitir. O papel das amigas em derrubar tudo. Aquela amiga divorciada que ela anda saindo agora. Aquela mulher empoderada que largou o marido e agora tá vivendo o melhor da vida. Não é amiga, é traficante. Alimenta veneno disfarçado de sabedoria. Você merece mais. A vida é curta. YOLO. Empurram ela pro penhasco porque precisam de companhia lá embaixo. Precisam de validação que fizeram a escolha certa. E nada valida decisão ruim como ver outra pessoa fazer a mesma escolha. Observa o que acontece quando sua esposa começa a passar mais tempo com divorciada. De repente, todo problema normal de casamento vira abuso, toda rotina vira opressão, toda responsabilidade vira sacrifício. Essas minas reescrevem a vida inteira dela pela lente de vitimismo. Seu casamento estável vira prisão que precisa escapar. Suas expectativas razoáveis viram uma exigência absurda. Seus 10 anos de apoio viram 10 anos de repressão. E redes sociais, isso é jogar gasolina na fogueira. Ela não compara o casamento dela com o casamento dos outros. Compara a vida real dela com fantasia digital, foto filtrada e mentira bem contada. Algoritmo vira terapeuta, alimentando exatamente o que o cérebro em pânico quer ouvir. Sair é coragem, ficar é acomodação. Felicidade tá uma decisão dramática de distância. A realidade que ela não vê é o depois. Não mostram a mina 6 meses depois quando o cara novo se revela só mais um ser humano cheio de defeito.
Não mostram ela passando o Natal sozinha porque os filhos escolheram ficar com o pai. Não mostram ela percebendo que recomeçar aos 40 não é libertador, é exaustivo. Não mostram ela entendendo que trocou conexão profunda por atenção superficial, parceria real por barato temporário. Porque sim, cara envelhece psicologicamente de forma completamente diferente. Quando o cara chega nos 40, sociedade fala que tá entrando no auge. Raposa prateada, distinto, finalmente tem recurso e experiência. O valor dele no mercado de namoro muitas vezes aumenta. Ele sabe disso, sente isso, opera na abundância, mesmo com barriga crescendo e cabelo caindo. Mas mulher? Sociedade fala que é mercadoria vencida, fora do auge, invisível. Cada aniversário depois dos 35 é velório da juventude. Enquanto o homem ouve que é vinho que melhora com a idade, mulher ouve que é leite que azeda. Essa diferença psicológica é crucial. Cara encara envelhecimento com confiança. Mulher encara com terror. É por isso que crise de meia-idade masculina costuma ser sobre recuperar juventude com brinquedo e aventura. Crise feminina é sobre negar envelhecimento destruindo tudo que lembra que o tempo passou. Inclusive a família que representa os anos gastos sendo só esposa e mãe. Um cara de 45 sabe que ainda pode atrair mulher se quiser. Esse conhecimento sozinho já basta muitas vezes. Não precisa agir. Uma mulher de 45 acredita que a última chance de ser desejada está escapando. Esse desespero faz ela agir em cima de toda a oportunidade, real ou imaginária. Isso não é sobre justiça ou igualdade. É sobre reconhecer que homem e mulher encaram o envelhecimento com estrutura psicológica totalmente diferente. E essas diferenças geram comportamentos totalmente diferentes. Crise dele envergonha ele. Crise dela destrói família. Sabe o que me deixa puto de verdade? O jeito que essas minas reescrevem a história depois que vão embora. De repente, o casamento inteiro vira mentira. Nunca fomos felizes de verdade. Eu fingi o tempo todo. Ele sempre foi controlador. Toda memória boa é apagada. Toda briga pequena vira abuso. Ela precisa pintar você de vilão para justificar a devastação que está causando. Porque admitir que destruiu coisa boa por um sentimento quebraria ela. Eu lembro de um cara que a esposa largou depois de 18 anos. Ela contou para todo mundo que ele era abusivo emocional, negligente, que ela era infeliz há anos. Notícia para ele. Ele tinha foto, vídeo, carta de amor que ela escreveu meses antes de ir embora. Viagem de família feliz, aniversário romântico, declaração de amor eterno. Mas agora, tudo falso, segundo ela. Fingiu 18 anos inteiros. A verdade é mais simples. Ela precisava que ele fosse o vilão para ela ser a heroína da própria história. E os filhos viram dano colateral na guerra dela contra envelhecimento. Ela fala para si mesma que eles vão entender, vão se adaptar, querem ela feliz. Mas filho não liga para a felicidade dos pais. Liga para a estabilidade, previsibilidade, os dois pais presentes. O pânico de meia-idade dela importa mais para ela que a segurança emocional deles. Vão passar anos em terapia tentando entender por que a necessidade da mãe de se sentir jovem foi mais importante que a necessidade deles de família inteira. Sabe o que é fascinante? O timing é sempre o mesmo. Bem quando os filhos ficam grandes o suficiente para não precisar de cuidado constante. Quando ela finalmente tem tempo para respirar, quando a vida devia ficar mais fácil, é aí que ela explode. Porque agora tem tempo para pensar, tempo para comparar a vida dela com a dos outros, tempo para rolar Instagram e ver o que tá perdendo, tempo para lembrar quem ela era antes de fralda, corrida escolar e futebol. E aquela pessoa que ela lembra era jovem, desejada, cheia de potencial. A pessoa que ela é agora é mãe, esposa, comum. O abismo entre memória e realidade vira insuportável. É esse o ponto. Ela não compara a vida dela com realidade. Compara com fantasia. Fantasia de juventude eterna, empolgação sem fim, desejo perpétuo. Compara o marido real com o homem imaginário que a adoraria direito. Compara a vida real com o highlight reel das redes sociais dos outros. Compara a realidade de 40 com o sonho de 25. E realidade sempre perde para a fantasia. Você precisa entender isso. O momento mais perigoso de qualquer casamento é quando ela começa a receber a atenção de um cara específico. Não o homem em geral. Pode ser colega de trabalho que elogia o corte novo. Pode ser esse que acha ela no Facebook. Pode ser o personal que fala que ela tá incrível. Não importa quem. O que importa é que de repente ela tem rosto para colar na fantasia. Agora não é mais eu poderia ter opção. É ele poderia ser opção.
E quando essa semente é plantada, cresce que nem câncer. Ela vai jurar que é inocente, só amizade, só conversando, só profissional, mas você vai notar mudança. Fala o nome dele demais ou nunca fala. Protege o celular. Tem explicação para coisa que você nem perguntou. Ou tá brigando o tempo todo, ou tá doce demais. Os dois são sinal. Um significa que tá construindo justificativa para ir embora. O outro significa que tá gerenciando culpa. A verdade é que quando mina entra nessa caminhada, não tem salvação pro relacionamento. Ela pode voltar depois que a aventura desmorona, depois que o cara novo se revela só mais um homem, depois que a empolgação acaba e realidade bate, ela pode voltar rastejando, chorando o erro, pedindo perdão. Mas já era. A mina que volta não é sua esposa. É estranha usando o rosto da sua esposa, carregando memória de outro cara, comparando você com a aventura dela. Acredite, eu conheço mina que tinha tudo. Marido rico, casa linda, filho saudável e trocou por um barman que reparou no olho dela. Conheço mina que destruiu o casamento de 20 anos por 3 meses de paixão com um cara da academia. Não porque o marido era ruim, mas porque o marido era familiar, e familiar não dá mais tesão para mulher de 40. Sabe a parte doente? Muitas dessas minas sabem exatamente o que estão fazendo. Sabem que estão destruindo família. Sabem que estão traumatizando o filho. Sabem que estão jogando coisa real fora por coisa temporária. Mas fazem mesmo assim, porque o medo de envelhecer sem uma última aventura é mais forte que o amor pela família. Elas racionalizam, óbvio. Os filhos vão ficar bem. A gente se afastou. Eu não estava feliz. Mas são mentira que contam para si mesmas para evitar a verdade. Escolheram o ego em vez da família. Escolheram validação em vez de lealdade. Escolheram elas mesmas em vez de todo mundo que dependia delas. É esse o ponto. Quando você entende psicologia feminina nessa idade, percebe que não é pessoal. Sua esposa não tá indo embora porque você falhou. Tá indo porque ela tá falhando em aceitar realidade. Não tá correndo para algo melhor. Tá fugindo de algo inevitável. Envelhecimento, irrelevância, mortalidade. E você só representa tudo que ela quer escapar. Pensa na crueldade. Você estava lá quando ela era jovem e linda. Você escolheu ela quando ela tinha opção. Você se comprometeu quando podia ter jogado no campo. Construiu vida, teve filho, criou memória. E sua recompensa por essa lealdade? Ser abandonado quando ela mais precisa de você. Quando está mais vulnerável. Quando devia estar grata por ter alguém que vê além da ruga a mulher por baixo. Mas gratidão exige sabedoria. E sabedoria é incompatível com pânico. E a sociedade aplaude elas por isso. Que coragem, vivendo a verdade dela, se encontrando. Ninguém menciona o marido destruído tentando explicar para os filhos por que a mãe mora com outro agora. Ninguém fala das crianças indo e voltando entre casa quebrada. Ninguém conta o custo do pânico de meia-idade de uma mulher. A mulher moderna não foi preparada para isso. Foi criada para ser princesa. Falaram que ia ser sempre especial, sempre desejada, sempre com opção. Ninguém preparou ela para um muro que toda mulher bate. Ninguém ensinou que beleza é um ativo que desvaloriza, que a atenção masculina é droga que precisa largar, que construir algo duradouro importa mais do que sentir algo intenso. Em vez disso, alimentaram ela com papo de você merece mais, segue o sentimento, felicidade é tudo. Então, quando o sentimento muda, quando felicidade parece em outro lugar, quando acha que merece mais, ela age. Consequência que se foda, família que se foda, voto que se foda. Eu sempre falo pros caras que vêm até mim quebrados por isso. Nunca foi sobre você. Você podia ser perfeito e ela ia embora mesmo assim. Você podia ser péssimo e talvez ela ficasse. A decisão dela não teve nada a ver com sua qualidade de marido e tudo a ver com a incapacidade dela de aceitar a realidade. Você foi só dano colateral na guerra dela contra o tempo. A mina que jurou te amar para sempre falou sério quando disse. Mas aquela mina tinha 25, cheia de hormônio, recebendo atenção de tudo que é lado. A de 40, usando a pele dela, é pessoa completamente diferente. Química cerebral diferente, prioridade diferente, medo diferente. A mina que você casou não existe mais. Foi substituída por alguém que parece parecida, mas pensa totalmente diferente. E o pior, ela nunca vai admitir isso. Nunca vai falar, destruir nossa família porque tenho medo de envelhecer. Nunca vai admitir, precisei de um homem estranho me querer mais que meus filhos terem um lar estável. Nunca vai confessar, meu ego importou mais que minha família. Em vez disso, vai criar narrativa onde ela é a heroína da própria história, se libertando da opressão, se encontrando, vivendo a verdade dela. O pior,
Não tem nada que você possa fazer para impedir. Se ela é o tipo de mina que a identidade inteira é construída em ser desejada, que autoestima vem de atenção masculina, que felicidade depende de validação externa, então esse crash é inevitável. Você não está casado com uma mulher, está casado com uma bomba relógio. E lá pelos 40, essa bomba explode. Não dá para amar ela passando por isso. Não dá para raciocinar com ela sobre isso. Não dá para terapia sair disso porque não está lidando com problema de relacionamento. Está lidando com crise existencial. E nessa crise, você representa tudo que ela quer escapar. Envelhecimento, previsibilidade, mortalidade. Sua simples presença lembra ela que juventude foi. Opção está limitada. História está quase escrita. Então o que o cara faz? Primeiro, reconhece os sinais cedo. Se a identidade da sua mina gira em torno da beleza, se vive para a atenção masculina, se não consegue envelhecer com classe, você está em perigo. Segundo, entende que ela ir embora não é sua falha. Você não conserta a relação de alguém com o tempo. Terceiro, protege você e seus filhos. Documenta tudo, segura patrimônio, prepara para a guerra. Porque quando mulher acima dos 40 decide explodir a vida, leva todo mundo junto. A verdade brutal é essa. Mulher moderna não foi feita para relacionamento longo. Foi programada para atenção, validação e novidade. Foi ensinada a correr atrás de sentimento em vez de construir base. Foi treinada para ver compromisso como opressão e empolgação como iluminação. E quando a empolgação do casamento morre, o que sempre morre, elas entram em pânico e correm. Não são todas as mulheres. Tem mulher que entende que beleza passa, mas caráter fica. Que sabe que empolgação é temporária, mas construção é permanente. Que percebe que ser escolhida uma vez e mantida para sempre vale mais que ser escolhida várias vezes e descartada. Mas essas mulheres estão cada vez mais raras, porque tudo na cultura moderna fala para elas serem o outro tipo. Então, se você está casado com mina chegando nos 40, observa com cuidado. Não sinal de traição, mas sinal de pânico, obsessão com juventude, nostalgia do passado, necessidade repentina de validação, ressentimento com responsabilidade. Esses são os sinais de alerta que ela está prestes a detonar. E quando detonar, vai levar a sua vida, a estabilidade dos seus filhos e anos de construção junto. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Essa é a realidade que ninguém quer encarar. Mulher acima dos 40 não só sai, ela destrói. Não porque é má, mas porque está apavorada. Apavorada de envelhecer, apavorada de ficar invisível, apavorada de ser comum. E no pavor, sacrifica tudo e todo mundo para se sentir especial mais uma vez. Não diga que não foi avisado. Valeu pra caralho por chegar até aqui, irmão. Algo acontece com as minas quando chegam aos 40 que ninguém quer falar, irmão. Um dia ela tá fazendo café da